Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Daniel. Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Hoje, de uma forma mais diferente, nós não iremos ler, tá bom? O texto iniciando. Nós vamos expor todo o capítulo. São 30 versículos, então, tentando aqui otimizar um pouco o nosso tempo, tá bom? Então, na medida que nós vamos lendo, nós vamos aqui buscando entender os princípios que estão aqui no nosso texto, ok? Daniel, capítulo 3. Meus amados, quem aqui já ouviu falar de um termo conhecido como efeito manada? Talvez é um termo totalmente desconhecido para você, mas esse é um termo utilizado na psicologia para expressar a fragilidade da convicção do ser humano. Até mesmo quando a lógica é contrariada, o indivíduo, quando está sob pressão, acaba cedendo ao pensamento ou comportamento da multidão que pensa e vive diferente. Talvez você nunca ouviu falar nesse termo, mas certamente já viveu alguma situação que envolva ele. É mais conhecido como Maria vai com as outras. Você está ali naquele momento, junto com a multidão, então quando todo mundo vai para um lado, você, sem muita convicção, vai junto com a multidão. Eu recordo de uma situação, foi logo quando eu cheguei no seminário. Eu não recordo se eu já dei esse exemplo, mas assim que eu cheguei no seminário, o pastor Tiago Albuquerque estava lá me instruindo, daquela forma bem incisiva dele, e ele fez uma pergunta muito simples para mim. A pergunta direta do pastor Tiago foi assim: a Bíblia é a palavra de Deus? E aquela pergunta não foi jogada ao vento, foi específica para mim. Primeiro ano de seminário, na verdade, primeiro semestre, minha primeira aula, nervoso, sem conhecer muita coisa, mas poxa, que pergunta simples, né? A Bíblia é a palavra de Deus? E naquele momento, com muita convicção e vigor, eu disse: sim, a Bíblia é a palavra de Deus. O problema foi o retorno do pastor Tiago. Ele falou com mais convicção ainda: a Bíblia é a palavra de Deus? E mediante aquela argumentação dele, eu comecei a duvidar. Rapaz, será que a Bíblia é de fato a palavra de Deus? Percebe esse efeito manada acontecendo? Maria vai com as outras, pelo fato de ele ser o professor, ser um pastor, um teólogo, aquele que conhece as escrituras, lançou ali um desafio diante dos seus alunos, e o seu aluno falou com convicção, mas ele falou com muita autoridade, ao ponto de que aquele fato que é verdadeiro, um fato simples, se tornou até duvidoso. Ao ponto, se ele batesse no pé, talvez eu sairia da aula duvidando se a Bíblia de fato era a palavra de Deus. É incrível, meus irmãos, como os cristãos muitas vezes não possuem convicção própria a respeito dos assuntos que nos cercam. E como consequência disso, segue um pensamento da maioria. O problema é que nem sempre a maioria está certa. Deus nos chama a ter uma fé inabalável. Ou seja, ter convicção no que crê, para assim sermos influenciadores nesse mundo e não influenciados. O resultado dessa fé, dessa convicção de crença, será a sua fidelidade a Deus. Logo, podemos nos questionar se, uma vez que eu não tenho essa fidelidade a Deus, será que eu creio nele como eu digo de fato que creio? É justamente esse tipo de fé inabalável que o nosso texto vai apresentar aqui. Uma fé onde 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 homens simples que tiveram uma fé convicta e inabalável. Fé convicta no Deus em que criam, ao ponto de serem fiéis a Ele, ao nosso Deus, em meio a grandes pressões
do império da Babilônia. Imagine só, aqueles 3 homens judeus diante de um império, sendo colocado diante deles talvez ali uma oposição aos seus pensamentos. Era muito fácil talvez para aqueles judeus cederem às pressões, como sem dúvida deve ter ocorrido. Nós estamos falando aqui de 4 homens, Daniel e os seus amigos. 4 homens que foram fiéis em meio ao mundo de trevas. Mas nós sabemos que juntamente com aqueles 4 servos de Deus, foram outros judeus também. E é incrível como esses judeus não são destacados aqui no livro de Daniel, como pessoas que tiveram uma fé inabalável. Existe aqui a grande possibilidade desses judeus terem cedido à pressão da massa. Você lembra lá no início do capítulo 1? E quando o rei lançou diante deles as suas finas iguarias, era muito fácil, talvez, Daniel e seus amigos seguir ali o rumo da multidão, vamos comer. Mas não, eles foram oposição. E é bem certo que outros judeus talvez tenham ali se deliciado daquelas comidas do rei. O nosso texto, nosso livro, ele continua. As pressões vão sempre chegando diante do povo de Deus e certamente alguns se entregando. Porém, Daniel e seus amigos sempre firmes e inabaláveis naquilo que de fato eles acreditavam. É justamente sobre isso que o versículo 1 até o versículo 30, ele vai estar aqui tratando para nós. Nós vamos perceber justamente isso. Pessoas que têm uma fé, que levam, essa fé leva eles a ter uma fidelidade. Uma vez que eles têm uma fé firme no Senhor, eles conseguem assim andar de forma fiel, com fidelidade diante do Senhor. E quando nós falamos de fé, talvez seria bom destacar aqui. A fé em si, ela não leva você a lugar nenhum. A fé, ela tem um alvo. A fé tem um propósito. A fé, ela aponta para uma pessoa específica. O Deus Trino. Pai, Filho e Espírito Santo. Porque fé todo mundo tem. O ser humano em si, ele foi criado com essa designação para adorar. Ou ele adora ao Senhor, ou ele adora a algo ou a alguém. Não existe alguém com essa neutralidade. Eu não tenho fé. Eu não adoro nada. Não. Se você não está adorando ao Senhor, você está adorando algo ou alguém. E nós podemos perceber nesse texto que o alvo da fé desses servos de Deus era o Senhor. Ao ponto de eles continuarem firmes em meio às pressões. E não uma pressão simples qualquer. Uma pressão que levaria eles à morte. Talvez eles poderiam ceder fácil, mas não. O texto nos orienta e nos mostra que esses homens foram firmes e continuaram ali de pé, perseverando, independente dos seus resultados. Tudo isso por causa da fé deles. Fé no seu grande Deus. Eles criam que o seu Deus era todo-poderoso. Será que Deus não tinha dado provas suficientes que ele era todo-poderoso? Quando lá no capítulo 1, aqueles homens comendo somente legumes, Deus vai e honra, abençoa. Eles estão bem mais virtuosos fisicamente do que os demais. No capítulo 2, quando a gente percebe ali o rei meio que perturbado por causa daquele sonho. Não somente perturbado, mas ele consegue perturbar todo um reino. Aqueles homens novamente ali sofrendo perseguição de morte, Deus de forma sobrenatural e soberana abençoou ao ponto de dar o sonho e a interpretação para Daniel. E assim livrando a vida deles da morte. Nosso texto, do versículo 1 até o versículo 12, vai mostrar a fidelidade dos servos é posta em prova. A fidelidade dos servos de Deus aqui vai ser colocado em prova. E nós começamos a perceber que essa fé é provada a partir dos versículos iniciais. Versículo 1 até o versículo 7, o rei ele vai lançar um decreto. Não cansado de sempre mudar leis, colocar ou tirar leis, novamente aqui o rei faz
um novo decreto. O versículo 1 ao 7 diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de músicas, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se prostrar, qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Perceba aqui que o começo do capítulo 3, ele começa muito parecido como finalizou o capítulo 2. Eu não sei se você lembra, mas o sonho que o rei teve constituía uma estátua. Ele sonhou em uma estátua. Aquela estátua ali representava reinos. E não sei se você lembra, a estátua era dividida em porções distintas, em elementos distintos, em metais distintos, simbolizando ali a força, o poder e a glória de cada um desses reinos. E se você recorda, o reino da Babilônia foi destacado como a cabeça de ouro, mostrando que Nabucodonosor não dominava todos os reinos em si, mas somente uma parte desse reino. E mais, o reino da Babilônia um dia iria cair, mostrando que a sequência dos metais ali, mostrando que um reino iria vir após outro, e que um dia chegaria assim o reino de Deus. Eu não sei quanto tempo, e os teólogos não vão saber por quanto tempo nós temos aqui entre o capítulo 2 e o capítulo 3. Mas o mais interessante é que o texto começa que o rei, ele fez uma imagem de ouro. Não somente Nabucodonosor aqui estava satisfeito em ser a cabeça, em ter o poder, a glória, a majestade, um poder tremendo diante da terra. Não. Ele não queria ter um governo compartilhado. Ele de forma nenhuma queria um dia sair do seu poder. É tanto que ele constrói aqui, ele manda construir uma imagem toda de ouro, mostrando que o reino é todo dele. Não existe outro império que venha um dia e contra a Babilônia assim derrotá-los. O rei aqui se coloca como soberano, um rei todo-poderoso, e que até mesmo o reino dos céus que foi prometido ali por meio de Daniel, na interpretação do sonho, nem mesmo esse reino um dia poderia ali impedir o próprio rei. Sabemos que isso é uma grande ilusão. Jesus ali, naquela batalha de reinos, já está tudo ganho. Não existe batalha perdida para o nosso Senhor. Mas infelizmente o rei aqui não está contente. E parece que é até mesmo uma contradição. Quando uma vez Daniel lança ali para o rei a interpretação, ele fica maravilhado. Ele fica impressionado, ao ponto de exaltar o Deus de Daniel. Mas com o decorrer do tempo, parece que ele teve amnésia.
A sua memória é muito fraca, ele esqueceu desse Deus. Agora ele está aqui se exaltando, fazendo uma imagem de ouro grande. A imagem aqui tinha 60 côvados de altura. Se você for converter para metros aqui, aproximadamente quase 30 metros de altura. E 6 de largura, né? Aproximadamente aqui 3 de largura. 30 metros por 3, algo bem desproporcional. Mas era essa a estátua aqui que o rei havia feito. Nós não sabemos se era uma estátua do próprio rei, pelo menos o texto não deixa claro. Não sabemos se era uma estátua de algum deus, também não sabemos. O que importa aqui é que essa estátua representava o reino da Babilônia. Então o rei, não contente aqui de simplesmente construir uma estátua, ele começa a pressionar o seu povo a haver uma espécie de unificação. Se um dia os povos vão se dividir, se um dia os reinos serão frágeis e se partirão, então eu preciso unificar os reinos. Então ele chama todos os governantes das províncias, reúne aqueles homens com o único propósito de mostrar: eu sou o rei soberano. E não somente lança aqui diante daqueles homens a adoração, que aqueles homens se prostrem diante dele. O decreto aqui tinha como objetivo afirmar a autoridade do rei e confirmar a lealdade, a fidelidade do povo. O rei queria saber quem era fiel a ele ou não. Ele não faz isso de uma forma simples, ele ameaça o povo. Vocês são fiéis a mim? Se não forem, vocês morrem. Ou vocês são ou vocês não são. Por livre e espontânea pressão, Nabucodonosor lança esse desafio. Ou vocês se prostram diante da minha estátua, ou vocês serão mortos. Então aqui o arauto vai falar em alta voz: quando o som de todo tipo de instrumento tocar, se prostrem. Se isso não ocorrer, certamente vocês morrerão. Esse aqui é o cenário que está diante dos judeus. O cenário que está diante do povo. Talvez aqui para um povo que é politeísta, que acredita em vários deuses, não seria nenhum problema adorar mais um Deus. Que problema faz? Mas para aqueles que criam no único Deus verdadeiro, isso aqui seria um problema gravíssimo. Somente ao Senhor teu Deus dará culto. Somente a Ele. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele é o único Deus verdadeiro. E de capa a capa, a Bíblia explica isso. Existe um Deus trino, porém Ele é um. Deus que deve assim ser adorado. Então o que nós encontramos aqui, de fato, essa fidelidade sendo provada. Imagine só a situação. Aqueles homens estão lá diante de uma multidão e todo tipo de instrumento toca e uma multidão se ajoelha, se prostra, rosto em terra para adorar aquela estátua. E de repente, quando se olha aos lados, tem 3 homens de pé. Vocês conseguem perceber que esses homens não cederam às pressões da multidão? Porque seria muito fácil, está todo mundo se prostrando. Que problema faz aqui eu também me prostrar? Eu vou ceder também. Eu vou me ajoelhar. Até os meus conterrâneos aqui, os outros judeus também estão se prostrando. Também vou fazer o mesmo, mas não. Aqueles homens ficam de pé, diante de uma multidão e diante de uma ordem que eram diante dele aqui, até mesmo de morte. É então que o versículo 8 até o versículo 12, a gente percebe justamente que os judeus foram denunciados. O texto vai dizer o seguinte, versículo 8 a 12. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que se não prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Versículo 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego.
Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Não contente aqueles homens que possivelmente eram opositores desses 3 servos de Deus. Não sei se você recorda, mas quando Daniel operava diante de Deus, com o poder de Deus, alguns milagres, interpretações, eles ganhavam cargos. Eles ganharam ali prestígio. E certamente aqueles poderosos, os magos, os religiosos, ficaram ali perturbados com isso. Perderam a sua posição. E talvez aqui eles encontraram uma situação de ouro. Essa é a chance que nós podemos aqui condenar à morte esses meros judeus. Essa expressão aqui, há uns homens judeus, é de uma forma bem pejorativa, para minimizar, de forma nenhuma para exaltá-los. Alguns pobres homens judeus que não fazem caso de ti, ó rei. Eles estão zombando de ti. Nós sabemos aqui que Daniel e seus amigos, eles sempre tiveram bastante cuidado para ir diante do rei. Sempre buscaram ter respeito. Buscaram ali ver de forma sábias de como se portar diante do rei, para não despertar uma fúria do rei de forma desnecessária, até mesmo dar um mau testemunho. Mas aqui era algo inevitável. Eles não tinham como ceder essa pressão. E aqui os homens dizem, esses homens judeus não fazem caso de ti, e aos teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Esses homens foram acusados. O que espera esses homens aqui agora é morte. A morte aqui de uma forma bem cruel, dolorosa. Era uma fornalha. Não sabemos aqui o tamanho, mas certamente era um tamanho suficiente para caber 3 homens de uma vez só. Uma morte terrível. Uma morte dolorosa. Talvez, mediante essa afirmação, esses homens te negam, rei. Mata eles. Talvez seria o momento que esses homens falariam, tudo bem, rei, nos perdoem. Nós erramos, nós nos equivocamos. Nos dá aqui uma segunda chance. De forma nenhuma, aqueles homens estavam de pé. Olhando talvez toda a multidão de joelhos. E assim não se renderam àquele tipo de idolatria. O versículo 13 até o versículo 23, nós percebemos agora não somente os servos sendo provados, mas a fidelidade desses servos agora é posta em prática. Eles são provados diante daquela situação difícil, porém, não era uma provação qualquer. Aqueles homens vivenciaram de fato, tiveram firmeza na decisão que assim tomaram. A crença daqueles homens era tão incrível, ao ponto de entenderem que Deus era capaz de livrá-los, se assim fosse da sua vontade. Uma vez que os homens aqui se negam a adorar o rei, versículo 13 até o 18, o rei lança um questionamento aqui. Questiona os 3 judeus. E assim, de forma imediata, eles respondem. Versículo 13 vai dizer assim: então Nabucodonosor, irado, não ficou contente com a situação, e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor a eles e disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vos não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos. E quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole, prostai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos das tuas mãos, ele livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei,
que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. O rei fica indignado. Ele fica aqui pasmo diante daquela situação. Como era possível pessoas irreverentes irem contra ao Deus soberano dessa terra, o próprio rei? Mas eles estavam firmes. E é incrível aqui que aqueles homens, eles não pedem segunda chance. É o rei que dá uma segunda chance. Eu não sei o porquê que o rei faz isso. Talvez pelo respeito que teve a eles, mediante ao que foi feito no passado. Não sabemos o porquê. O interessante é que o próprio rei, parte dele, essa segunda chance. É o seguinte, é verdade que isso ocorreu? E talvez eles responderam, sim, nós estamos de pé. Nós não vamos nos prostrar. Então vocês estão dispostos, a partir de agora, a se ajoelharem quando a banda tocar? E se vocês não fizerem, vocês vão ser mortos. E quem é o Deus que vai livrar vocês? É muita prepotência aqui de Nabucodonosor. Um rei que já tinha visto do poder de Deus. Um rei que já tinha sido humilhado pelo poder do nosso Deus. Depois de um tempo, talvez esqueceu aqui quem era Deus. Ao ponto de forma que audaciosa, questionar quem é o Deus que vai ser contra mim. Talvez o rei aqui pensou, se esse Deus de vocês não livrou vocês das minhas mãos, eu sou o rei de vocês. Eu que conquistei vocês. Vocês são os meus escravos. Se o rei de vocês não conseguiu livrar vocês disso, quem vai ser esse Deus que vai livrar vocês dessa morte? Aqui no fogo ardente. Mais inusitado aqui é a resposta daqueles homens. Aqueles homens, eles não ficam aqui trêmulos. Eles não ficam aqui indecisos de saber. E aí, o que a gente vai fazer agora? Está vendo? Ele deu a segunda chance. Bora, é a nossa oportunidade. Aqueles homens estavam de pé, convictos. E a resposta deles aqui mostra justamente isso. Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei. Ó rei, quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar, ele livrará da fornalha. Se não, fica sabendo que nós não iremos nos prostrar. A convicção desses homens aqui não era que Deus iria livrá-los. Eles acreditavam que Deus poderia. Deus tinha poder suficiente para poder fazer isso. Porém, esses homens aqui acreditavam num Deus soberano. Ao ponto de dizer, se Deus quiser fazer isso, Ele fará. Se não, Ele não vai fazer. E mesmo assim, se Ele não fizer, nós morreremos. Agora, fique sabendo que nós não iremos nos prostrar diante de você. Estamos aqui, batemos o pé e daqui não saímos. Faça o que você quiser assim fazer. Os 3 servos aqui não se curvaram ao absurdo que tinha pedido aqui o rei. A fidelidade dos 3 era, em primeiro lugar, a Deus e não aos homens. Importa obedecer a Deus e não aos homens. Não importa o poder que os governantes ou os homens dessa terra tenham. Deus é mais poderoso. Não importa o que eles podem fazer conosco. Deus é mais poderoso. Nós não iremos ceder. Nós iremos adorar o Senhor, independente do que possa acontecer conosco. Meus amados, o mundo quer nos influenciar a viver o seu caminho. Quer nos ensinar como educar os nossos filhos. Quer redefinir o que é o conceito de família. Quer nos dizer o que é certo e errado em relação à sexualidade. O que é ou não vida. Quer nos fazer duvidar das verdades bíblicas que acreditamos. Pessoas ao nosso redor nos pressionam para que nos unamos a elas em seus pecados. Insistem de forma repetitiva. Todos fazem isso. Por que você não faz? Por que você quer ser o diferente?
Vamos lá, só mais uma vez. Não tem nenhum problema. Ceda. É isso que o mundo faz. O mundo está pressionando sobre nós. Nós temos a nossa cosmovisão, a nossa mentalidade, a nossa visão bíblica a respeito de mundo. E o mundo vem na contramão, tentando nos derrubar de qualquer forma. Tentando fazer descer goela abaixo os seus conceitos, os seus princípios. Você está firme diante disso? Você tem convicção do que de fato você crê? Quando vem um falso ensino, você sabe que aquilo é verdade ou mentira? Você sabe que aquilo de fato você deve se opor? Ou você é aquele que vai junto com a multidão? Você cede de forma fácil? Infelizmente, muitos cristãos não firmados na rocha cedem à pressão e se conformam com um pensamento e conduta desse século. É difícil isso acontecer. Isso acontece diante dos nossos olhos. De forma muito simples. Olhe talvez para um jovem que vai para uma universidade, onde ele vai ser bombardeado por qualquer tipo de filosofia, de pensamento, onde a sua fé vai ser colocada à prova, onde os professores que se julgam intelectuais vão tentar minar os princípios elementares básicos da sua fé. E quantos jovens não se perderam na faculdade, achando que eram fortes o suficiente, mas não, mediante a pressão, ou talvez receosos de serem deixados de lado, cederam e se perderam. Em vez de influenciar um grupo perdido, foram influenciados pelos mortos. É isso que muitas vezes nós fazemos. O Senhor nos chamou, meus amados, para sermos sal e luz nessa terra. Eu e você precisamos ser influência na vida dos outros. É claro, precisamos estar diante dos descrentes, é óbvio. Se assim não for, como pregaremos o evangelho? Não podemos viver numa bolha, presos nas quatro paredes. Não, precisamos ir mundo afora, pregar o evangelho, e para isso precisamos estar no meio dos descrentes. Porém, o mundo não pode nos corromper. Você não pode se assentar na roda dos escarnecedores, rir das piadas que o mundo ri, se alegrar com as histórias que o mundo se alegra. Você não pode fazer isso. Quando você faz, você dá mau testemunho. Você perdeu a oportunidade de ouro, brilhante, de testemunhar de um Deus tremendo que salvou a sua vida. Infelizmente, essa é a grande realidade. Romanos 12, versículo 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa mente, meus amados, precisa ser renovada. Aquilo que o mundo lança como alicerce, você não pode mais seguir isso. Mesmo que você veio desse mundo, o Senhor transforma as suas atitudes. O Senhor muda o seu pensamento. E agora você é nova criatura. As coisas do passado ficaram no passado. Não são mais coisas do seu presente. Você não pode, uma vez vivo em Cristo, ter atitude de morto. As obras do passado não fazem mais parte das suas condutas. Não podemos nos conformar. Precisamos nos opor a esse tipo de coisa. É claro, nos opor de forma sábia. Com toda certeza. Precisamos usar de sabedoria para, de fato, não pecarmos contra o Senhor e até mesmo infligirmos aqui algumas leis, princípios do nosso Deus. 1 João 2, 15 e 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo.
Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O que o autor me chama e te chama, meu irmão, é não amar as coisas desse mundo. Você não tem mais prazer. As coisas desse mundo para ti agora causam ânsia de vômito. Não desperta mais nada em você. Mediante essa atitude desses homens, firmes, inabaláveis, não cederam, e até mesmo diante do rei foram convictos, dizendo: Senhor, rei, se o nosso Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar. O versículo 19 até o 23 vai mostrar que o rei ele ficou furioso contra os 3 judeus. O texto vai dizer assim, versículo 29. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e seus chapéus, e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Sem nem pensar, aquele rei simplesmente agiu, irado, revoltado mediante aquela insubordinação. Ele mandou simplesmente aquecer aquele fogo 7 vezes mais do que era de costume. Era algo tão poderoso que o texto diz que quando aqueles homens que amarraram aqueles 3 servos de Deus chegaram próximo, eles simplesmente chegaram próximo da fornalha. O calor, o fogo, de alguma forma, matou aqueles homens. Humanamente falando, era impossível esses homens escaparem. Não tinha como. A fidelidade deles foram incríveis, de fato, eles foram incríveis em sua fidelidade. Mas o texto nos mostra como se essa fidelidade, essa firmeza não valesse de nada, acabou. Eles morreram, do que custou? Do que valeu a pena morrer em vão? Quem poderia de fato aqui sobreviver a algo tão intenso como aquele fogo? Os homens morreram, aqueles que levaram eles até a fornalha, e eles simplesmente foram lançados de dentro a dentro da fornalha. Parece que a história acaba aqui, mas não. Nós sabemos que nós temos um Deus que é incrível, um Deus que é poderoso, um Deus tremendo. O mundo, meus amados, tem a sua própria fornalha, à espera daqueles que não se conformam com a adoração de seus ídolos. É a fornalha de ser desprezado, ridicularizado, escarnecido, repudiado, ignorado e até mesmo morto. Quando nós nos opomos a esse mundo caído, o mundo não vai bater palma para você. O mundo não vai dar um tapinha nas costas e dizer: muito bem, é isso. Viva a democracia. Viva pensamentos diferentes. Não. Nesse momento não existe democracia. Só existe o pensamento de um lado. Eles não vão estar felizes com vocês. É possível que vocês sejam desprezados, ridicularizados, escarnecidos, repudiados, ignorados
e até mesmo mortos. É possível. Talvez percam os seus empregos. Talvez você perca a sua vaga na faculdade. Talvez você seja preso. Pelo simples fato de ser fiel à palavra de Deus e se opor. Talvez vai chegar um dia que de púlpito, se um pastor talvez pregar contra algumas ideologias que são fortes atualmente, talvez ele seja preso. É possível. Talvez se pelo simples fato de a escola do seu filho ensinar algumas ideologias que você não concorda e você resolver tirá-lo da escola, talvez você seja processado, porque você é preconceituoso. Talvez isso aconteça com você. Mas quantos de nós estamos dispostos a pagar o preço para sermos fiéis a Deus? Quantos de nós estamos dispostos a perder os nossos empregos? Será que Deus não é poderoso o suficiente para suprir e me dar um melhor se for necessário? Quantos de nós estamos preparados talvez para carregar processos nas costas? Presos e até mortos, como acontece em muitos lugares desse mundo. Pessoas, pelo simples fato de crerem em Cristo, estão morrendo. Porque não creem nos deuses falsos desse mundo. Para muitos crentes, a pressão parece irresistível. Sentem-se forçados a uma escolha. Ou se identificam e vivem como todos os demais, ou assumem uma postura firme e perdem tudo. Não tem uma terceira via. Ou você caminha com o mundo, ou você caminha com Deus. Ou você caminha com o mundo e ganha tudo que você quiser. Ou você está disposto a caminhar com Deus e, se necessário for, perder tudo que tiver. O que você faria? Qual seria a sua decisão? Quando o seu trabalho estivesse em jogo e você olhasse para a sua família e você percebesse que a sua família dependia do seu trabalho, você vai continuar sendo firme? Você vai continuar olhando para as circunstâncias dessa vida como se Deus não fosse soberano acima disso? E vai ceder às pressões? Ou você vai continuar firme diante do Senhor? O que nós podemos concluir nesse nosso capítulo aqui, do versículo 24 até o versículo 30, e assim finalizando o nosso estudo, é que a fidelidade dos servos é honrada. Deus honra os seus. Deus honra. Em nenhum momento as escrituras dizem aqui para nós que Deus vai te livrar da morte. Deus pode lhe honrar e lhe abençoar de várias maneiras. E talvez a maior bênção que Ele pode te dar é a morte. Ou talvez você não olha a morte do crente como uma bênção. É como um crente está do lado do outro dentro de um avião. O irmão diz assim: irmão, o avião vai cair. Que é isso, irmão? Diz: uma desgraça dessa não, nós vamos morrer. Que é isso? A morte é uma desgraça, algo temeroso para o crente. Viver é Cristo, morrer é lucro. A morte é a maior bênção que eu e você poderíamos receber. E mais, morrer como o nosso Cristo morreu. Que honra seria para nós. É claro, parece fácil quando a gente diz quando nada está acontecendo. Mas como eu falei certa vez, se a gente não for fiel nas pequenas coisas, dificilmente você será fiel nas grandes coisas. Se você não for fiel ao Senhor nos pequenos desafios, quando os enormes desafios chegar até você, você não será fiel. Você será o primeiro a se curvar diante desse mundo caído. Mas a morte é lucro para mim e para você. É o que Paulo diz nas suas epístolas. O servo de Deus, ele é honrado. Assim diz o texto. Então o rei Nabucodonosor se espantou. Algo sobrenatural aconteceu aqui. Era impossível aqueles homens estarem vivos.
Mas o texto aqui, versículo 24, inicia dizendo que ele ficou espantado e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então, se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sob maneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se aos sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. O rei fica maravilhado aqui, porque algo sobrenatural acontece. O impossível aconteceu. Aqueles homens estavam vivos. Eles estavam atados, porém, certamente o fogo consumiu as suas amarras. E agora eles estavam aqui, livres, andando, passeando dentro do fogo. É impossível você fazer isso, humanamente falando. Tente colocar a sua mão sobre o fogo por apenas poucos segundos, como você rapidamente tira. Aquele reflexo daquela dor, você tira. Aqueles homens estavam um tempo bem considerável, andando e passeando. E o que o rei nota é que o fogo não tem dano sobre eles. Nem cheiro de fumaça eles tiveram. E o mais incrível aqui, não somente aqueles homens não sofreram dano algum, mas o rei também ficou maravilhado porque foram lançados 3 homens. Mas naquele momento específico, o rei estava vendo 4. Como assim? Os homens que levaram aqueles 3 servos de Deus morreram. Os 3 caíram. Como é possível ter uma 4ª pessoa? E é incrível aqui como o rei vai destacar como era essa 4ª pessoa. Ele tinha aparência a um filho dos deuses. Mas à frente, aqui no versículo 28, vai dizer que foi enviado o seu anjo. Muitos teólogos, meus irmãos, acreditam aqui que o rei de fato viu uma figura divina. Não foi um anjo qualquer. Alguns homens, servos de Deus, piedosos, acreditam aqui que o rei Nabucodonosor viu Deus. Isso não é algo surreal de se imaginar. Vários momentos das Escrituras, a palavra de Deus vai falar sobre o anjo do Senhor. Nós podemos entender até mesmo como uma pré-figuração ali, uma pré-encarnação do próprio Messias. Um termo chamado aqui cristofania, uma pré-aparição de Cristo no Antigo Testamento. Não sei quando você lembra ali de Jacó, que diz que lutou contra Deus. Lutou contra o anjo do Senhor. Aquele anjo recebeu adoração, ele foi louvado, engrandecido. Anjo algum receberia isso. Anjo algum diria, me adorem. Se não fosse Satanás, claro, que pediu isso. É claro, Jacó lutou contra Deus. Ele estava ali tendo um relacionamento íntimo com Deus. Ele viu. Alguns acreditam que seja de fato ali a 2ª pessoa da Trindade. Temos como confirmar isso? Não, não temos tantos relatos. Mas existe aqui a grande possibilidade. Mas o que podemos concluir é que em meio à grande tribulação, Deus não estava olhando aqueles homens lá no fogo. O próprio Deus estava no fogo com eles. O próprio Deus estava caminhando com eles diante daquele ato terrível que o rei fez. Deus não os livrou do fogo, mas foi o socorro presente no meio do fogo.
É isso, meus amados, que Deus é para nós. Talvez Deus não vai nos livrar das consequências, mas Ele está comigo e com você, todos os dias, até a consumação dos séculos. Você crê nisso? Você confia a sua vida nisso? Você tem confiança de fato nisso? Deus permite que o mal chegue para mim e para você. Nós não somos intocáveis ao ponto de nada vai acontecer comigo e com você. Se assim Deus quiser, de fato nada acontece. Mas se Deus permitir, vai acontecer. Vários servos de Deus morreram. Vários. As Escrituras citam aqui vários. Morreram porque foram fiéis. Deus resolveu salvar alguns. Deus resolveu, de fato, não permitir que alguns não morressem. O próprio Filho de Deus clamou naquele momento de angústia: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Qual foi a vontade do Pai? A morte do Filho. E as Escrituras, em Isaías, vai dizer que o Pai agradou-se em moê-lo, porque aquilo tinha um propósito final. Você sabe qual foi o propósito final da morte de Cristo? A salvação, que eu e você podemos desfrutar hoje. Deus tem um plano. Ele sabe o que faz. Mas não se esqueça, mesmo que difícil for a situação que você passe, Deus está com você. Nunca esqueça disso. Nunca tire isso da sua mente e do seu coração. Porque no dia que você fizer isso, você vai ficar louco. Você vai perder a sua esperança. Você não vai ter mais motivo para viver. Deus está conosco, meus irmãos. Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Versículo 28 a 30 finalizam aqui. Que por causa do testemunho dado aqui diante do rei, o rei reconhece quem é Deus. Versículo 28 a 30 diz assim: Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo. Porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Imagine só se esses 3 homens tivessem cedido às pressões. Eles teriam perdido a oportunidade de ver um incrédulo dizendo: Bendito o Deus Todo-Poderoso. Eles teriam perdido a oportunidade de ver um incrédulo reconhecendo o poder do único Deus verdadeiro. Meus amados, o que nós podemos concluir aqui é que toda prova, tribulação ou luta que nós passamos é uma oportunidade que Deus nos dá para testemunhar dele. Porque se nós somos aqueles que acreditamos nas Escrituras e acreditamos num Deus Todo-Poderoso, somos os primeiros a naufragar, somos os primeiros a cair, somos os primeiros a pular do barco. Que testemunho podemos dar para esse mundo caído que estão em trevas? O mundo vai dizer assim: esse é o Deus que fortalece eles. Eu não quero esse tipo de Deus. É piada para o mundo. O mundo zomba. O mundo escarnece do cristão que duvida do poder de Deus e que perde a oportunidade de testemunhar. Meus amados, vida com Deus não é fácil.
Mas você crê de fato nele? Porque se de fato, meus amados, se a gente cresce em Deus como a gente diz que crê, em muitas oportunidades nós iríamos dar um testemunho tremendo. Em meio ao desemprego, a gente não ia ficar desesperado, porque nós iríamos crer que Deus iria prover. Enquanto o incrédulo ia ficar louco, você ficaria tranquilo. Deus proverá. Enquanto em meio à morte, o incrédulo não tem sentido, não tem esperança, a morte para nós é vida. É isso que você deve viver. A sua fé em Deus, ela precisa ser inabalável, ao ponto de que isso mova você a ser fiel diante do Senhor. E não duvide, Deus está conosco, nos dando oportunidade de testemunhar de quão grande Ele é. Para concluirmos, queria ler aqui uma citação de Charles Spurgeon. Ele diz assim: nosso dever é fazer aquilo que é certo. As consequências pertencem a Deus. Você e eu temos de fazer o que é certo. Embora os céus caiam, precisamos seguir a ordem de Cristo, apesar das consequências. Senhores, o que podemos fazer em relação às consequências? Que caiam os céus, mas que o homem seja obediente ao seu Senhor e fiel à sua verdade. Ó homem de Deus, seja íntegro e não tema. As consequências pertencem a Deus e não a você. Essas palavras aqui de Charles Spurgeon ecoam muito bem o que a própria Bíblia fala. Apocalipse 2:10, quando Jesus se direciona ali para a igreja de Esmirna, ele diz assim, Apocalipse 2:10, não tema as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para serem expostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mateus 25:23 diz, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Meus amados, que Deus nos ajude a ter uma fé inabalável, para que possamos ser fiéis, tanto nos dias bons, como nos dias maus. E que por meio de mim e de você, o nosso Deus possa ser testemunhado. Que por meio da minha e da sua vida, esse mundo caído, que vive as suas vãs filosofias, possa um dia, pela misericórdia de Deus, reconhecer que o nosso Deus é o Deus Salvador, o único e verdadeiro Deus. Vamos orar. Santo Deus, Pai querido, nós te louvamos, Pai, por essa noite. Nós te agradecemos, Deus, por tua palavra. Obrigado, Deus, pelo testemunho desses homens. Homens, Deus, que poderiam ter fraquejado, mas porque criam de fato em Ti, confiaram, Pai, na Tua provisão e no Teu livramento. E testemunharam, Pai, diante de incrédulos, o Teu grande poder. Aqueles homens, Deus, que não conheciam o Senhor, testemunharam um grande milagre do Senhor. Ao ponto de um rei incrédulo dizer, bendito seja o Deus Altíssimo. Ó Deus, que o Senhor possa nos dar força, para que possamos ter a mesma convicção e fé desses homens. Para quando o dia mau chegar, Deus, que nós não venhamos a considerar o caminho do Senhor, mas que possamos continuar firmes e inabaláveis. Que nada, Deus, venha nos desviar dos teus caminhos. Fortalece o teu povo, Deus. Que a tua palavra, Deus, seja alimento para nós. Que possamos encontrar força, Deus, em ti. Mesmo em meio à nossa fraqueza. Mesmo em meio às dores e lutas, Deus. Nos dá força. Nos ajuda a ser fiel.
Nós te louvamos, Deus, e te pedimos, nos dá a oportunidade de testemunhar do Senhor. Para que, se possível, da tua vontade, Deus, aqueles que não te conhecem, possam te conhecer um dia. Porque viram, Pai, o teu poder em nossas vidas. Abençoa a tua igreja, Pai, nos fortalece. Em nome de Cristo. Amém.